Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amasai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeruão. E Jeruão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. E Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. Os levitas, cantores e músicos. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeruão. Jeruão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate. E Maate era filho de Amasai. Amasai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazéias, e Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zera, e Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei.
Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abdi, e Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Ásia, Naftali e Manassés, do leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa; Gézer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor.
No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer.